Divisor de águas. Josué, quando estava para assumir a posição de líder, convocado por Deus para o lugar de Moisés, que havia morrido, ele teve um grande desafio. Um grande desafio é algo que fazer, um grande propósito, algo que realizar, uma boa companhia, algo que amar, um bom desfecho, algo que esperar. É interessante que o Espírito Santo sabe onde deve mexer na vida de cada um. Desde que o mundo é mundo, existiu, existe e existirá algo que marcará profundamente a vida do homem, de cada história escrita. Então, divisor de água na história, na vida de alguém, é aquele momento histórico, um fato real que por si só classifica a nossa existência com o antes e o depois. Em meu caso, tenho vários, desde o momento em que eu aceitei Cristo, me casei, me tornei pai, e assim outros episódios. E na história do povo de Deus, temos a queda do homem também. Vemos o momento oportuno em que Noé fez parte da história, Abraão, Moisés, a própria sucessão, a liderança assumida por Josué. E com isso, nós podemos ver que um grande desafio é algo a fazer, o que foi colocado diante de Josué. Uma situação complicada, de difícil solução, mas isso pode ser um grande desafio, uma situação que nos leva a pensar na incapacidade para a gente resolver, nós vamos ter que depender, no caso de Deus. E diante de Josué estava uma nova realidade. Moisés morto, Deus o convoca e manda que ele se disponha. Hoje acontece conosco também, Deus nos propõe um desafio que pode ser um divisor de água em nossa história. E cabe a mim e a você nos dispormos para que esse divisor de água não seja apenas algo para nós, mas que alcance outros, que seja algo que venha alcançar aqueles que estão ao nosso redor, na nossa convivência. Momentos históricos, momentos futuros e, sobretudo, que venha marcar a eternidade. Então, nós podemos perceber também que pessoas que estarão em nosso caminho e que estão no nosso caminho, filho, esposo, empregado, patrão, vizinhos ou até mesmo inimigos, serão desafios. E onde eu verei então a necessidade de aprender a viver cada momento que a minha história está sendo escrita, diante de situações complicadas que serão vistas por mim e também por aqueles que me cercam. E ao ver o meu comportamento, a maneira como eu lido, a dependência que eu tenho desse Deus que me convocou, que me colocou nessa situação desafiadora, então eu vou me dispor para um grande propósito. Eu vou estabelecer algo a realizar, ter um propósito para esse desafio e, sobretudo, ser grato a Deus por esta capacidade que Ele me dá de poder me dispor e avançar em direção de forma corajosa e determinada. É interessante que propósito no latim significa propósito, intenção de fazer algo, realizar. Ou não, você se dispõe também, você tem o propósito de não realizar. Ou seja, mas na verdade o propósito ele é positivo quando é um objetivo que você quer alcançar. O desafio ele vem de fora, externo, mas o propósito vem de dentro, a disposição. Exemplo, minha intenção é acabar algo que eu comecei, no caso, o meu curso superior. Não importa o quanto vou sofrer,
mas eu tenho propósito. E tenho um sentido nesse propósito. Tenho uma visão desse desafio que me foi proposto e que eu me propus. Então, ter um propósito é ser grato a Deus, sentir-se constrangido, tocado por seu amor, esse amor que vem nos fortalecer e nos leva a decidir a tomar uma posição, quer nos colocar na dependência dele, é buscar e ser melhor a cada momento no protagonismo da própria história escrita, tanto aprendendo como ensinando, decidindo avançar e pagando o preço no momento que se aprende e no momento que se ensina. E por isso eu vou precisar, talvez, de uma boa companhia. Uma boa companhia é algo que amar. Pode talvez não ser uma pessoa, mas pode ser algo que venha me despertar afeto, um sentimento de que vale a pena viver e partir em direção a um grande objetivo. E essa boa companhia pode também seguir-se na história de outros. Nós temos a Rosi Coelho dizendo: posso ir só e irei muito bem, mas em boa companhia irei muito além. Você não tem ideia de como é importante ter boas companhias, começando de você com você mesmo, ou seja, você ter uma abertura para você, se permitindo a se descobrir nos seus medos, nas suas faltas, nas suas angústias, nos seus desejos, em que você pode filtrar, identificar e clarificar para você a realidade não de um ideal ameaçador, mas de uma realidade em que você pode abraçar e viver ela intensamente. E que nos falte tudo, menos a presença de uma boa abertura no nosso campo existencial, na nossa vida, para que a gente possa estar, então, em boas companhias. Se só vou bem, com a boa companhia irei melhor, com a minha visão daquilo que sou. O ideal não seria apenas ser e ter uma boa companhia, mas estar sendo e ser sempre uma boa companhia e um bom companheiro. Josué foi companheiro de Moisés. Moisés foi uma boa companhia para Josué. Josué não se distanciava de Moisés em momento algum, segundo está lá em Êxodo capítulo 24. Josué se colocava diante de Moisés, aprendendo e percebendo todo o seu comportamento e tirando proveito, ou seja, tirando aquilo que era precioso daquela vida. O moço Josué não se apartava da tenda, era o lugar onde que Moisés gostava de estar na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que a boa companhia, ela traz para nós também um bom desfecho. Além de termos um desafio, um propósito e uma boa companhia, precisamos e ansiamos por um bom desfecho, algo para esperar com paciência, sobretudo com a grande esperança, porque bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A Bíblia relata que muitos tiveram seu fim com fartos dias, deixando saudades, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus sem terem recebido o que eles haviam esperado, porque Deus tinha preparado um plano muito melhor para nós e juntamente para eles. Um plano aperfeiçoado, segundo Hebreus nos relata, e através de Jesus e em Jesus. Nem sempre será como nós planejamos o script da nossa história, ou como queremos. O bom é sabermos que temos algo a esperar. Temos algo na memória que, quando aplicado no coração, nos enche de esperança. Então eu trago à memória aquilo que enche o meu coração de esperança. A bondade do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a cada manhã ela se renova. O desfecho é esse: segue-se a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que ninguém se prive da graça de Deus,
alimentando, armazenando amargura no coração. Antes, agradecendo a Deus, porque a gratidão, sendo o melhor desfecho para a nossa história, para o nosso dia, para uma semana, para um ano. A gratidão, ela traz cura para a alma, ela produz comunhão. Ela torna as pessoas mais belas, mais bonitas para nós. Ela lança fora o medo, porque nós estamos seguros na certeza de que um coração grato, ele não sofre do medo da perda. Então nós percebemos que precisamos, além de termos um grande desafio na nossa vida e nos dispor para um grande propósito e fazer a devida escolha de boas companhias, nós temos que alimentar que o desfecho final, o alcance universal daquilo que queremos, não é apenas algo centrado em nós, mas que possa ser universalizado, ou seja, expandir e alcançar outras vidas, abençoando vidas. Então, é muito importante. O que você deve, então, fazer? Se você não tem ainda, permita que nasça na sua vida um grande desafio. Não tenha medo, por mais difícil que pareça. Disponha-se para um grande propósito, vencer os desafios que surgirem. Escolheu boas companhias, porque Josué fez isso quando estava junto a Moisés. Foi sua melhor companhia. E a melhor companhia de Moisés era Deus, porque também ele não se apartava da tenda, estava sempre buscando a presença de Deus. E o grande desfecho na história desses homens foram porque eles sempre tinham uma certeza de que aquilo que Deus havia prometido, como diz a própria palavra, Deus dizendo, tu vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a designei. Então Deus tem o propósito de tornar o desfecho da tua história um desfecho abençoado, em que você pode expandir a sua vida e, sobretudo, abençoar muitas outras vidas ao seu redor.